Rádio. A rádio oficial de quem investe. Vamos embora com o nosso Sérgio Sanita, ele tá na área para tabelar, para trazer os destaques. Ô Sanita, sextou com S de Sanita. Puxa vida, tô inspirado hoje. Sanita, vamos lá, quais os papéis que você deixou no jeito pra gente mergulhar nessa sexta-feira? Pois não. Bom dia aí, pessoal. É isso aí, sexta, né? Esperamos que não dá maldade. A gente mantendo aí uma bolsa com uma leve correção, já ficar de bom tamanho, né? Vínhamos de 7 pregões de alta. Ontem estávamos caminhando para a oitava, né? Mas não conseguiu se sustentar aí, normal. O pessoal colocando lucro no bolso, né? Lucro nunca matou ninguém, né? Então, sempre um lucrinho no bolso é bom. Correções técnicas vêm aí bem a calhar, inclusive, para o Ibov. Eu separei aqui alguns papéis, né? Começando com um positivo, foi um grande destaque aí de alta ontem. O papel subiu mais de 10% pós-balanço. Veio o balanço aí na quarta ontem, porrada para cima, um volume aí mais de 3 vezes a sua média. E o papel, né, já vai da sua mínima ali do mês de julho, final de junho, né, foi a mínima do movimento para cá, agora para a máxima de ontem, subindo a bagatela aí de quase 76% de alta. Realmente uma paulada aí, né? Quem pegou esse movimento deve estar rindo à toa, mas já ficou esticado, a gente já chega numa região de resistência ali dos 9,30 a 9,40. Correções aí até a média de 9, ou seja, a gente ficar alguns pregões aí corretivos, né? Ou uma correção no tempo mais aí prolongada, podem abrir oportunidades para compra mais à frente. Não agora, agora é a hora de colocar lucro no bolso, né? Depois desse rally enorme no papel. Pode ir mais? Pode, mas aí vai ficar realmente com uma sobrecompra muito relevante. No FR já está batendo nos 85. A gente olha aqui, teve ocasiões que o papel atingiu um IFR acima dos 90, mas são raros, né? A última vez que aconteceu faz 3 anos aí que isso aconteceu. Então, colocaria lucro no bolso, esperaria correções para avaliar uma compra mais assimétrica, né? Com melhor relação risco-retorno no papel. O segundo destaque foi C&A. Setor de varejo, C&A se descolou ontem dos pares, né, que tiveram forte queda, e C&A subiu quase 9%, aí muito bonito o price action do papel, veio bater ali na média de 100, deixou uma sombrinha superior, segue numa tendência bonita, saudável aqui, natural para o papel. Pode ser que realmente haja uma certa dificuldade para o papel vencer de primeira essa média de 100, correções trazem oportunidades para compra aí no papel, né, o papel também está chegando nessa região de topo, não só média de 100, como um topo ali de maio, vencendo essa faixa aí dos R$ 3,5, o papel fica livre para buscar um fundo muito importante perdido lá nos 4,30. Então o papel tá muito legal, muito bonito aí, trazendo uma opção, né, de quem foca muito em varejistas de e-commerce e de trazer uma varejista de vestuário, no caso da C&A, que tá bem amassada ainda, né, caiu muito forte das suas máximas. E outro destaque, Minerva, ontem aí subiu muito forte, pós-balanço também subiu mais de 7%. Minerva que estava começando um viés de baixa aí, topos e fundos mais baixos, um canalzinho, quebrou esse canal e agora está com tudo aí apontando para voltar para sua máxima histórica. A simetria não é convidativa, apesar do papel estar aí forte, né? A gente está falando para o topo ali de 7%, sendo que o papel já renovou máxima histórica e seus pares, como JBS e Marfrig, estão bem baixistas, então não compraria Minerva agora para trade curto, agora para carrego, o papel segue livre, leve e solto aí para fazer novas máximas, né? Olha só o rally que o papel apresentou, só em 2022 a gente está falando um papel que sobe aí mais de 70%, distribui dividendos, então uma empresa muito tranquila de se carregar, para trade não faria. Destaques de queda, temos aí a Dexus, né? Que é a DexP3, pancada ontem, uma queda aí de mais de 16%. E olha só, né, a importância de ter o stop. O papel começou uma tendência de alta, foi lá, bateu ali na média de 200, não conseguiu vencer. E ontem deixou um padrão aí que a gente conhece, né, quem estuda os candles aí, o famoso chute de baixa. A gente tem um movimento forte e o candle seguinte, né, depois da alta, que ontem foi anteontem foi quase de 6%, abre abaixo da mínima aqui desse candle. Então, pancada para baixo, quem estava carregando papel já tinha que ficar atento aí, essa abertura muito forte na queda, né? O gap aí na abertura já foi de quase 5%, teria que ter stop, quem não estopou se deu mal, deve ter perdido aí todo o lucro que estava levando no papel desde a sua mínima de julho. O papel tem suporte forte ali na faixa dos 6,80, se perder realmente fica bem pesado, bem feio o papel, que segue ainda no prazo maior numa tendência muito clara de baixa.
Outro destaque negativo foi Brasil Foods. O papel tomou uma pancada também ontem, né, depois do resultado divulgado na quarta, ó, mesmo padrão, né, já abriu abaixo da mínima do pregão de quarta, fechou com uma queda de quase 13%, volumaço no papel, vai perdendo aqui a média de 50 ainda, não podemos cravar que mudou a tendência de alta para baixa, porque ele não perdeu esse fundo, mas realmente foi um candle muito feio. O papel voltar a se recuperar aí nos próximos pregões e voltar a fechar acima dos 17,5, ok. Caso contrário, né, sim, a simetria é boa para um repiquezinho, mas caso seja um repique para voltar a cair e perder efetivamente a média de 50, o papel volta a estabelecer um viés de baixa, aí o papel, que é uma empresa bem complexa, né, vai tentando se reestruturar ali, e sempre foi o patinho feio do setor nos últimos anos. Então eu, com esse candle de ontem, eu ficaria de fora do papel. E outro, a Allied, mas small cap aí também tomou pancada ontem, mais de 11% de queda depois, né, de trazer um belo movimento da metade de julho para cá. O papel já tinha subido ali das suas mínimas, né, do mês de julho para a máxima aqui, mais de 30%, ontem deixou um candle bem feio, tá? Ainda não mudou, né, o seu viés um pouco mais otimista de curto prazo, né? A gente tem a média de 50 sendo testada ali nos 10,70, a média de 21 logo abaixo ali na faixa dos 10,30, 10,40, respeitando essa região e voltando a mostrar força. O papel volta novamente a buscar a barreira de 100 como a média de 100 como uma barreira imediata, e depois, um pouco mais acima ali, a média de 200 nos 13,20. Vamos ficar de olho aí, esses são os destaques que eu trago para vocês. Ou seja, positivo, passamos também por CA ou CIA, BIF3 e nas baixas DEXP3, BRF, S3, ALLD3, a Allied, ou seja, passamos por 6 destaques que o nosso Sérgio Sanita deixou no jeito. Agora a gente começa a rodar com as perguntas da galera. Então, ó, vou começar aqui, vou abrir os trabalhos com o nosso chat do YouTube. Primeiro, respeitando a ordem aqui, ó, primeira mensagem que chegou mais cedo, Jair Júnior, SEQL3. O que o Sanita acha? Vamos lá pro gráfico, Sanita. Papel que se recupera muito bem, né, da sua mínima histórica aí, estava caindo muito forte, é uma empresa de logística que abastece aí o varejo, subiu aí das suas mínimas até a máxima de ontem, 63%. Ainda, né, tá um pouquinho esticado em relação às médias, correções aqui que respeitem a média de 9 ou no máximo ali a média de 21 que está subindo, pode ser oportunidades para compra. Veja que o papel veio testar essa região de fundo aqui, perdido ali em maio, dos 7,45, correções são oportunidades, mas a simetria para entrada agora não é a mesma, né, de quem pegou um OCOI aqui nessa leitura de reversão gráfica, aqui foi uma bela compra, agora esperar uma correçãozinha maior para o papel adiante, vencendo esse 7,45, próximo nível de resistência do papel ali entre 9 e 9,5, o papel está começando uma tendência muito forte e divulga balanço, né, divulgou o balanço ontem aí à noite, vamos ver como o mercado reage hoje. 9h50, o relógio determina. Eu vou fazer um leilão. Leilão, daqui a pouquinho tem Mercado à Vista, você vai curtir a cobertura completa. Hoje, Moisés Beida, a partir das 11h15 da manhã, tem Bruno Mazzoni voltando para tabelar com a gente durante a movimentação do à vista. Ainda hoje também, você vai curtir o Expresso da Manhã, pergunta qual o saldo da semana e o que é possível projetar em termos de bolsa para que vai começar já já. André Musso é um dos nossos convidados, você se liga e faz acontecer a cobertura com a gente. Sanita, são 9h51, muita gente está pedindo oi. Eu vou usar aqui o Alexandre Lopes. Podiam falar de oi, mas não é só ele não. Muitos investidores e traders de olho nos papéis Oi BR3. O que é que você pode dizer? Bom, o Oi estava sofrendo bastante aí, né, como a grande maioria das small caps, ativou aí um fundo duplo com alvo ali, ó, nos 0,72. Chegou muito próximo de bater, né, no início da semana, chegou no 0,70, tem uma barreira da média de 100 aqui que foi respeitada, agora o papel corrige até a média de 9. Aqui, para quem gosta da empresa, quem gosta do papel, começa a apresentar uma simetria para compra. O ideal seria deixar um candle pequenininho aí hoje, né, para a gente armar um 9,3 mais legal, e na segunda-feira, superando a máxima de hoje, poderia dar compra, tentando capturar um pivô. O papel vai ter a média de 100 períodos ali com barreira inicial, na faixa dos 66 centavos, depois fica livre para buscar uma faixa dos 76, onde inclusive passa a média de 200, tá? Então começa a apresentar uma reversão de tendência aí de baixa para alta. Vamos ver se o papel começa esse movimento nos próximos dias. Se perder a média de 9 períodos ali nos 58 centavos, pode buscar a região dos 53, mas a simetria começa a ficar convidativa aí para avaliar a entrada em Oi.
no momento em que a gente vê o Indifut tocar máxima intradiária, 110.860 pontos. A moeda americana está recuando 0,44% e a curva de juros mantém um recuo de 11 pontos base e meio em toda a extensão da curva. Atenção então agora, Sanita, para a gente falar de Petrobras, data ex-dividendos, muita gente entendendo que o papel é para baixo. O que é que você pode dizer de Petri 4? A resposta aqui para o Aristides Costa, que quer saber junto a outros traders e investidores que estão com a gente. Bom, vamos lá. Aqui nesse gráfico, né, a gente já está com ajuste de dividendos, então não se espantem aí com esse gráfico, né? Deixa eu até colocar aqui no Profit para aparecer aí, acho de maneira mais convidativa ali. A gente tem ali Petrobras trazendo, né, um leilão aí em queda de 1,97%. O papel aí está em leilão nos R$29 e veja, né, que o papel recém começou a corrigir depois desse forte rally. Então aqui ficou um pouco esticado, né? O papel já com IFR muito forte, em máxima histórica. Correções aqui até esse topo anterior rompido ali na faixa, né? Com um preço já ajustado. Vamos colocar aqui a linha, né? A gente pode olhar ali a faixa agora dos 26,60. Com esse nível de suporte que pode dar uma boa compra, tá? Então o papel vir testar essa região dos 26, 27 pode ser uma bela compra em Petrobras, não compraria agora, inclusive pode ter uma pressão vendedora no papel hoje por conta, né, exatamente desses dividendos, gordos dividendos distribuídos no papel, acho que dá próximo de 20%, né, do valor da cotação. Então correções aqui poderiam dar oportunidade para compra. Não vejo short em Petrobras, pode corrigir aí levemente porque está esticado, mas aqui correções são oportunidades para se avaliar a entrada, na minha opinião. O papel segue muito bem, muito forte, mesmo, né, com um petróleo mais baixista por causa da dinâmica da empresa. Com o petróleo baixando, ela tem a margem aí para acabar reajustando para baixo os combustíveis e tira a pressão política em cima da empresa, né? Aquela narrativa toda de que vai ter canetada e não sei o quê. Então, por isso que a empresa está numa dinâmica muito boa, tem um desconto enorme em relação aos pares internacionais e correções aqui eu vejo como oportunidades para compra no papel. Muito bem, vamos pro WhatsApp, meu caro Diego Kerber. Vamos pro WhatsApp então, Léo. Muito bom dia pra você, Sanita. Pegando aqui primeiro o comentário do Rafinha. Ele chegou a mandar um bom dia, mandar um olá pra gente antes. E aí ele comentou: comecei a ouvir vocês na quinta-feira e desde então não tive um loss. Valeu, turma do TC, ó, que legal. Que legal. Aí sim, informação de qualidade para você investir melhor, é isso aí. Agora vamos para os pedidos, começando com o João, ele pediu análise de Marfrig, ô Sanita. Vamos lá. Marfrig, né, também divulgou o balanço ontem aí, o papel teve um belíssimo volume ontem e subiu 5,41%. O papel tá finalmente querendo quebrar essa média de 50, que foi uma barreira muito chata aí, né, em julho e mesmo em agosto aqui para o papel. Papel rompendo e fazendo um zigue-zague ascendente, vai ter espaço para buscar ali entre 16 e 16,40, que foi o topo de junho. Eu acho que tá bastante assimétrica a Marfrig, né? A gente acabou de falar de Minerva, por exemplo, que tá muito próximo às suas máximas. Olha só quanto o Marfrig já caiu das suas máximas, né? Então, se fosse para comprar uma do setor agora, pegaria Marfrig ou JBS, que também acabou sofrendo um pouco. Então vale ficar atentos aí no pregão de hoje, confirmando aí esse rompimento, esse pivô, o papel fica livre para buscar ali a faixa dos 16 a 16,40. Só volta a trazer mais peso aí se vier perder a mínima da semana, aí pode voltar a buscar ali a região dos 11,80 a 11,60. Beleza, Sanita. Vamos agora com o pedido do Marcos. Ele não deu uma indicação muito clara, muito específica, mas ele pediu análise de varejistas. Então eu pensei em 3 papéis para dar uma temperatura do setor: Magalu, Via e Americanas, Sanita. Então vamos com essas: Magalu, Via e Americanas. Bom, as 3 reportaram ontem à noite o balanço, então hoje provavelmente vai ser um dia de volatilidade. Magalu rompeu a média de 50, vai fazendo um descanso aqui, uma congestão, tem espaço para buscar ali 3,57, que foi um fundo perdido, e depois 4,07, que é uma retração de 50% toda a pernada de queda. A simetria eu vejo gigantesca aí para cima nessas empresas de varejo, tá? Não é diferente com o Magalu, rompendo aí essa região dos 3,50, 3,60, começa a mostrar força para ir além. Então eu acho que hoje pode ser um dia que engane bastante gente, pode abrir feio, pode recuperar, pode abrir bem, trazer um viés mais baixista no intraday. Não operaria hoje, mas acho que aqui a tendência é
bem interessante para se avaliar a entrada para carrego, especialmente, tentando buscar uma recuperação de toda essa queda aí. Via tá muito parecida, né? Não muda muita coisa, o gráfico de Magalu e Via estão bem próximas, né? A gente quebrou ali a média de 50, tá fazendo um movimento lateral nesses últimos pregões aqui, também rompendo essa região de retração de 50%, 3,06, que foi um fundo 3,08. O papel fica livre para buscar ali a próxima retração nos 3,40, a retração de 6,18, e depois a média de 200 ali nos 3,86. O topo do movimento de abril para cá foi ali na faixa dos 4,40. E a Americanas ficou um pouco para trás, né? A gente viu a Americanas aí não conseguindo ainda romper a média de 50, com uma barreira forte para o papel em julho, volta assim em agosto, mas também está bem amassada. Então, rompendo essa região da média de 50, fica livre para começar uma reação mais forte e buscar ali um fundo perdido do mês de maio, na faixa dos R$20, R$20,5. Então, todas varejistas aí, apesar de estar mostrando bastante volatilidade, deve responder com bastante volatilidade hoje, inclusive, por conta dos balanços, acredito que tem uma bela simetria aí para cima. 9,58, já cobertura completa do mercado à vista, moeda americana tocando mínima intradiária, 0,63% de marcha ré. R$5,156, curva de juros derretendo 10 pontos base em média e o Indifut avançando 0,33%. 2 minutinhos para o Ibovespa começar a se mexer e tome mínima intradiária na doleta, 0,66% de recuo, R$5,155. Se encorpar, a gente vê o dólar abaixo de R$5,15 já. E o Guilherme Cunha está observando para trazer o comentário dele em instantes. Sanita, pra gente se despedir de você, já tô no chorinho aqui do nosso o WhatsApp, o Diego tá cuidando, mas do chat do YouTube eu tô de olho aqui. Eu vou trazer 2. Nós temos o Rodrigo Milan pedindo para você dar uma espiada aí em WINQ22, WINQ22. E a Kim Lux tá mandando um olá, pedindo Elet 3, Eletrobras Papéis Ordinários, com você, Sanita. O índice futuro, a gente ficou bastante esticado, né? Vinha, assim como o Nibov, com 7 pregões consecutivos de alta. Aqui a simetria é para baixo, tá? Correções aqui são oportunidades de compra mais para frente, mas está bem esticado. Mesmo que seja uma correção lateral, acredito que a gente não vai ter força suficiente para romper de imediato aí essa faixa dos 112 mil pontos. Então ficaria até saudável, natural, uma correção, seja no tempo, seja no preço. Próxima média de 9, ela pode dar novamente boas compras para o índice futuro. Então vale aguardar um pouquinho aí, se você não gosta de operar na venda, espera uma leve correção para avaliar qualquer tipo de compra. E a outra qual que é? Além de Wink, a gente também está passando por Elet 3, para Kim Lux, que passou por aqui. Boa, vamos lá. Eletrobras vem aí de máxima histórica, né, na faixa dos mais R$49, faz uma leve correção, tem balanço a divulgar hoje, também não compraria agora. O papel segue num canal de alta aqui bonito, mas assim como aconteceu correções aqui, também esperaria um pouquinho mais para avaliar a compra no papel, tentando capturar um novo movimento e o rompimento desses R$49. A tendência tá bonita, a tendência tá de alta, mas na minha opinião não era de comprar, até porque tem balanço a divulgar aí, deve trazer bastante volatilidade entre hoje e amanhã. Correções aqui nos trazem sim oportunidades para valer a entrada em Eletrobras. Inspirado pelo gancho das varejistas terem reportado, deu a louca no gerente aqui. Vamos com mais 2 chorinhos no nosso chat do YouTube. Primeiro pro Leandro, 1910, claramente um corintiano, porque este foi o ano de fundação do Corinthians. Ele vai lá e pergunta sobre SIMH3, SIMH3. E o Alex Santos pede Cash 3. Depois a gente vai pro chorinho do WhatsApp e aí o mergulho é completo no mercado à vista, Sanita. Então, pela ordem, a gente abre os trabalhos aqui com o Leandro 1910 SIMH3, Sanita. Simpar, forte rally, chegou em região de resistência, correções aqui trazem oportunidades para compra. A gente vê muitos papéis, né, small caps aí já subindo forte, um pouco esticadas em relação à mínima de julho. Então não é hora de comprar, é hora de aguardar se você não gosta de operar short, até porque a tendência agora é de alta forte. Então aguarde aí correções para valer a entrada. Se eu tivesse posições, pelo menos uma parcial faria nessas regiões de resistência para que a gente volte a trazer uma tendência mais forte de alta, com uma melhor assimetria e rompendo aí essa região dos 11,60 a 11,70, o papel fica livre para buscar ali a faixa dos R$12,80. Desculpa, Léo, qual que era o próximo? Eu acabei esquecendo aí. Não, tranquilo. Então a gente passeou aqui por Simpar e a gente também fala de Cash 3 pro Alex Santos. Cash 3 é um papel aí que sofreu bastante, renovou mínimas históricas, apesar de ter subido
relativamente bem da mínima máxima, e uma alta de 40%, é um papel que está um pouquinho mais lateral nesses últimos pregões. Então acho que a simetria é gigante aqui para cash começar uma recuperação mais forte. Vai ter a faixa ali do 1,57 como a região de resistência imediata, tá? E depois o papel fica livre para buscar a faixa ali do 1,86, tá? Então vale colocar no radar aí o papel. Beleza, Sanita, vamos então com os chorinhos do WhatsApp. Primeiro, a pergunta do nosso ouvinte, Welber. Ele pergunta aqui, Bradespar para carregar com foco em dividendos é uma boa? Eu até dei uma olhada, né? A Economática chegou a dar essa indicação de que a Bradespar poderia ser um dos melhores papéis aí em questão de dividendos. No curto prazo, tem uma tendência de alta, ou Sanita? O 4 basicamente é Vale, tá? Então a gente tem a leitura também de um fundo duplo, ontem estava subindo bem, né? Acabou devolvendo um pouco, mas tem um alvo ali no gap, né? R$24,60 a R$25 ali, é um papel que deve buscar essa projeção. Então, quando você está falando de BRAP, basicamente a gente olha o mesmo movimento que acontece em Vale, tem espaço para uma reação aí, tá? Dividendos eu não acompanho, não sei se ela distribui bastante ou não. Se for no ritmo de Vale, sim, né? A gente pode entender que sim, que há bastante assimetrias aí para dividendos. Reação aqui, depois de papel cair muito forte, tem uma bela simetria para uma recuperação mais forte. Vejo sim possibilidade de papel desenvolver um movimento, né? Até porque o IMAT, a gente pega Vale, Gerdau, Usiminas, CSN, são empresas aí que ficaram muito amassadas recentemente, tem uma bela simetria para recuperação. Enquanto a gente viu IFNC, consumo imobiliário subindo, e IMAT ficou para trás. Então agora, o setor de materiais básicos tem espaço sim para reação. O BRAP pode ser um belo nome aí para surfar essa reação. E para fechar o chorinho, aqui o pedido do Rafael Pereira. Ele pede análise de Gerdau de GBR4, Sanita. Gerdau não ficou tão feia assim, né, quanto CSN, Vale, ela vem já numa tendência de alta aqui, um pouco arrastada, é verdade, ativou um OCOI e segue com a simetria para buscar ali, média de 226,5 e depois o alvo desse OCOI nos 27. É uma empresa que deve continuar seu movimento de recuperação, mas obviamente que não é uma empresa assim como a gente viu small caps e consumo sendo amassado, não é uma empresa que deve dobrar, que deve triplicar, nada disso, mas tem uma boa simetria para continuar sua reação. Muito obrigado, Sérgio Sanita, às 10h04, um abração para você, tamo junto, Sanita. Valeu, boa sexta, grande abraço. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.